É muito bom louvar ao nosso Deus. Os irmãos que eu não dei uma boa noite. Vamos orar a Deus nesse momento, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Os irmãos estavam fazendo seus pedidos aí e também sabendo e confiado que Deus há de atendê-los conforme a sua vontade. Nós já vamos agradecer. E também pedir a Deus pelas nossas crianças. Hoje só tem um, né? É pena, né, irmã? Só tem um. Mas é um que vale mais que o mundo inteiro. Então vamos orar e agradecer ao nosso Deus. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Porque podemos te louvar, podemos te exaltar. Podemos nos colocar diante de Ti, ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua mensagem, glorificar o Teu santo nome. Colocar diante de Ti também as nossas petições, confiados que o Senhor há de resolver conforme a Tua vontade para a Tua glória em nossas vidas. Também queremos Te agradecer as bênçãos derramadas, agradecer a oportunidade que tivemos agora de dedicar a Ti aquilo que a Ti pertence, através das nossas ofertas, através dos dízimos, Senhor. Que o Senhor nos abençoe cada vez mais. E agora, quando então a nossa irmã Francisca estará saindo com o Enzo, que o Senhor possa estar falando através dela a Tua mensagem para esta vidinha tão pequena. Abençoa este culto que estará sendo realizado ali. Em nome de Jesus, por tudo eu agradeço. Amém. O amor de Deus é maravilhoso, né? Hoje pela manhã nós até, o hino estava intitulado em cima do amor de Deus, né? Mas quando nós estudamos sobre o amor de Deus, a gente fica abismado e às vezes até de queixo caído, porque é tanta coisa que mostra que o amor de Deus é. Quando a gente lê a Bíblia, de ponta a ponta, nós vamos ver o amor de Deus sendo manifesto. E eu queria abrir com os irmãos a Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8. E estaremos meditando exatamente em cima desse tema, o amor de Cristo, o amor de Deus para com o homem. O amor de Deus. Eu vou ler uma vez e depois todos nós estaremos lendo juntos este versículo. Mas Deus mostra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Vamos ler juntos? Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Em outra versão, o irmão tem outra versão aí? Leia, irmão, então, em alta voz. Vamos lá, os irmãos que têm outra versão. Mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Todas as duas versões falam bem claramente que Deus demonstra e dá provas do seu amor para conosco, em que Cristo morreu, sendo nós ainda pecadores. Ou, em outras palavras, Deus prova o seu amor por nós quando nós nem merecíamos este amor. Deus derramou o seu amor por mim e por você, quando você e eu ainda éramos inimigos de Deus. Outro dia estávamos até, inclusive, falando sobre isso. E hoje eu gostaria com os irmãos, em pensar com os irmãos, todo este amor, aliás, todo não, porque nós não conseguimos expressar e colocar em palavras e tampouco em alguns minutos a grandiosidade do amor de Deus para conosco. Mas eu queria fazer você refletir um pouquinho nesta prova, porque Deus prova dando o seu Filho, nós sabemos disso. Mas quando você lê que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda em pecado, Deus provou e mandou Jesus Cristo, fica um pouquinho suave. Eu queria contigo olhar um pouquinho mais profundo este sacrifício de Cristo. Eu convido o irmão a deixar a sua Bíblia aberta em Isaías capítulo 53. O profeta Isaías, muito tempo antes de Cristo nascer, eu não me lembro bem agora se 400 ou 700 anos antes de Cristo, para mim acho que é 700 anos antes de Cristo, Isaías
inspirado por Deus, registrou exatamente este momento em que Cristo morreu por nós. Com detalhes, Isaías descreve o sacrifício de Cristo por você e por mim. E aí você vai ver então a profundidade, a grandeza deste amor de Deus por nós. Então a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de você, e eu convido você a ler o primeiro versículo desse capítulo 53. Depois em casa você pode ler todo este capítulo. Mas agora acompanhe comigo o versículo de número 1. E nós vamos ver aqui a primeira demonstração do amor de Deus para conosco. Diz o texto que quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor. A primeira expressão, quem creu? Quem deu valor? Quem? Olhe comigo, acompanhe e pense. Cristo esteve aqui durante 3 anos, diretamente, atuando dentro do seu ministério. Cristo, com 3 anos, ele todos os dias, andando pelas cidades, pelas aldeias, fazendo milagres, curando coxos, dando vista aos cegos, dando visão, dando libertação de espíritos malignos, ressuscitando mortos. E apesar desse todo o seu ministério de 3 anos, fazendo isso tudo que ele fez, pregando uma mensagem com autoridade, diferente dos fariseus, no final de 3 anos, quantos estavam com Cristo? Lá no livro de Atos, narrando o início da igreja, Lucas registra que tinha aproximadamente 120 pessoas. 3 anos, 120 pessoas. E se você olhar mais atentamente a estas 120 pessoas, você tem os 11 somente apóstolos, nem 13, ou 12, perdão, nem 12, mas sim 11 apóstolos. Um traiu a Jesus, Judas. Judas esteve com Cristo desde o início, Judas esteve com Cristo e viu, presenciou, ouviu tudo aquilo que Jesus Cristo fez, mas, no entanto, rejeitou a Cristo. Então você vê que a primeira manifestação de amor de Cristo é a rejeição do povo que 1 semana antes dele entrar para ser crucificado, gritavam hosanas, hosanas ao que vem em nome do Senhor. Uma multidão que gritava hosanas, olha que coisa bonita, né? Colocando aquelas palmas no chão, botando aquelas folhagens no chão, e Jesus Cristo entrando por Jerusalém, sendo aclamado por aquela multidão. E 1 semana depois aquela multidão faz o que com Cristo? Crucificam. Veja, rejeitado pelas multidões, rejeitado também, em detalhe, pelos próprios apóstolos. Você lembra de quando Jesus Cristo foi preso? Você lembra quantos ficaram junto com Cristo? Quantos ficaram ali firme com Cristo? Nenhum. Todos meteram o pé. Ou, como o pessoal fala aí, deram no pé. Cristo foi sozinho. Judas o trai. Pedro o trai. Nega Cristo. Os outros vão embora. Veja, Jesus Cristo foi rejeitado até pelos seus próprios discípulos. Aqueles a que estiveram com Jesus Cristo. Pedro, todo afoito, disse: não, Senhor, eu vou contigo, não tem esse negócio comigo, eu vou contigo. E para fechar esse primeiro quadro, até Deus rejeita Cristo. Tu lembras quando Cristo estava na cruz e nos últimos momentos de angústia e suspiro de Jesus Cristo, o que ele clama? Você lembra da frase? Lembra? Deus meu, por que me desamparaste? Olha o amor de Deus. Rejeitado pelas multidões, rejeitado pelos seus discípulos, rejeitado por aqueles que deveriam estar ali junto com eles, com ele, rejeitado até por Deus. Pai, é difícil, não é não? O amor de Cristo passou por este momento angustiante, aquele momento de dor, sozinho, rejeitado por todos. Então a prova do amor de Deus para conosco foi que ele
passou o que passou por você e por mim. Mas outra coisa interessante do sacrifício de Cristo também, que a gente precisa observar, está no versículo 4 e 5 do livro de Isaías. Voltando a Isaías, veja lá o que está escrito no versículo 4 e 5. Acompanha comigo. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e aflito. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz, ou a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados, em outras versões, sarados. Veja mais uma vez esse quadro, aquele quadro terrível dele, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Nesse texto você percebe alguns detalhes. Veja que o castigo que você hoje tem paz, e por causa dele você tem paz, foi lançado sobre quem? O castigo que deveria ser lançado sobre você, sobre mim, sobre a humanidade, foi lançado sobre quem? Sobre Deus. A Bíblia diz que terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por quê? Porque Deus é justo. Ele é amor, sim, mas ele é justo. E ele também executa a sua justiça em cima do pecado, condenando o pecador à morte, à condenação eterna, ao sofrimento eterno. Mas ele, por amor à humanidade, aos homens, a mim e a você, ele criou um mecanismo para livrar da justiça divina, da justiça dele mesmo, porque o pecado pede a condenação, criou um mecanismo. Esse mecanismo foi o quê? Mandar Jesus Cristo substituir você nesta situação. Então, o castigo de Deus foi despejado em toda a sua ira sobre Jesus Cristo. É pesado isso. A sentença da morte foi toda ela despejada, o cálice da morte foi totalmente despejado em Jesus Cristo. Terrível coisa cair na mão do Deus vivo, repito. Jesus Cristo caiu nas mãos de Deus vivo, para que hoje você e eu tenhamos paz. Então lançou-se sobre Jesus o quê? Lançou sobre Jesus as nossas enfermidades. Lançou-se sobre Jesus o seu e o meu pecado. Lançou sobre Jesus a ira de Deus. Lançou sobre Jesus, veja, não foi uma morte simples, simplesmente ali colocado na cruz. Lançou-se sobre Jesus Cristo tudo aquilo que estava destinado a cada um de nós. Jesus Cristo, quando sofreu, e veja que é dito no texto que ele foi transpassado, imagine a cena, irmãos. Não é uma coisa assim espetacular, nem hollywoodiana, não. É uma coisa terrível mesmo. Imagina Jesus Cristo na cruz do Calvário, sendo perfurado por espinhos, por cravos, pendurado naquele madeiro, com seus pés também perfurados, colocado naquela situação para que você e eu pudéssemos ser salvos. Veja você, olhe e observe Jesus Cristo sendo ali zombado com uma coroa de espinhos. Veja você, Jesus Cristo sendo ridicularizado. Veja você, Jesus Cristo padecendo aquela dor terrível. O salmista, inclusive, diz uma coisa interessante. O salmista Davi coloca para você e para mim que Jesus Cristo, naquele momento, o seu coração, de uma forma figurada, se desmancha no seu coração, no seu peito. Ele teve um infarto, segundo os médicos entendidos no assunto, segundo aqueles que entendem do mecanismo da saúde. Jesus Cristo colocado naquela posição, sem apoio nos pés, pendurado pelas mãos, aquilo fez com que o seu coração trabalhasse em agonia, fazendo força extrema, fazendo aquilo, corpo, aquela situação toda, para que você e eu pudéssemos ter o alívio, a paz. Imagine você, aquela cena,
ele, quando chicoteado, com aqueles chicotes, sendo sua pele arrancada a cada chicotada. Imagine você, Jesus Cristo, levando aquele madeiro, aquela cruz pelas ruas, até chegar ao monte, em que foi o Monte da Caveira colocado lá. Imagine você, as pessoas olhando para Cristo e desprezando a Ele, porque aquela cena era terrível. Imagine você, até nos últimos instantes, pendurado naquela situação toda. Ainda tem um na mesma situação que ele, do lado da cruz, sendo ali, pagando pelos seus erros, ainda zombando dele: se tu é o Cristo, desce daí e salva nós também. Imagine você, toda aquela cena terrível, só para que você e eu pudéssemos ter paz. Ele levou sobre si as consequências do nosso pecado. E para fechar o quadro, no versículo de número 7 e 10 de Isaías 53, veja o detalhe. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca, mas como um cordeiro foi levado ao matadouro, boca fechada. E como ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Ele poderia reagir, ele poderia, mas contudo foi da vontade do Senhor, preste atenção nisso, o quê? Esmagá-lo. Deus, foi da vontade de Deus, esmagá-lo e fazê-lo o quê? Sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Veja coisa interessante neste versículo 10. Esmagar, sofrer. Em outras versões, moer. Já viu uma carne moída? Você já viu como é que é feito o negócio? O camarada pega aquela carne inteira, coloca dentro daquele processador, liga o processador e a carne sai toda picadinha. Já viu esse negócio? É isso, é essa a ideia. Deus triturou, moeu Jesus Cristo. Que amor, né? Sendo você e eu ainda inimigos de Deus. Mas tem mais. Tem mais. Veja comigo os versículos 8 a 9, ainda do profeta Isaías. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? 9. Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Veja, interessante. Foi-lhe dado um túmulo. Preste atenção nesse versículo. Com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Você sabe o que Deus fez? Você sabe o que Jesus Cristo fez para provar o seu amor também? Neste versículo, a Bíblia diz que Deus é vida. Concorda comigo? Deus é vida. Em Deus não há morte. Há morte? Não, não há morte. Deus é vida. Mas naquele dia, naquele momento, sendo Cristo pendurado no madeiro, Deus se fez morte por você. Ele não podia morrer. Você leu comigo no texto. Ele não tinha pecado. Ele não tinha falhas. Era perfeito. Em tudo, ele foi perfeito. Mas, no entanto, ele morreu. Ele foi necessário a ele se fazer morrer. Deus é vida. E ele, naquele momento, se fez morte. Se fez morte. Para quê, irmãos? Por que ele fez isso? Para nos resgatar da morte.
Você lembra daquela frase que dito que é vencida está a morte? Você lembra daquela frase, onde estão os aguilhões da morte? Você lembra? Pois é. Jesus Cristo, naquele momento da cruz do Calvário, Deus, vida, ele foi a morte. Por isso que quando você lê o texto lá e que descreve os momentos da morte de Cristo, o que acontece com o sol ao meio-dia? Escurece, sabe o texto? O que acontece com as pedras, os túmulos? Você conhece a história? Rolam, se abrem, os mortos ressuscitam. Você lembra da história? O que acontece com o véu do templo? Se rasgou de alto a baixo. Houve naquele momento, então, um desequilíbrio total no universo. Porque a vida acabou de se tornar morte. Mas por que ele fez isso? Para que você e eu tivéssemos, então, vida. Porque esse Jesus Cristo, que 3 dias depois de ter morrido, ressuscitou, venceu a morte e, como o pessoal diz aí, deu o golpe do baú em Satanás. Deu o golpe. Por que Satanás não queria que Cristo chegasse na cruz? Por que ele fez de tudo para evitar que Jesus Cristo chegasse na cruz? Por quê? Porque Satanás sabia que se ele vencesse na cruz, 3 dias depois ressuscitado, ele sabia que não tinha mais jeito para ele. E que aquilo que ele queria fazer com você e comigo, não conseguiria mais. Que é nos levar para a eternidade junto com ele no inferno. Ele não pode mais. Satanás foi vencido. E com isso você tem a vida e a vida eterna. Por isso você tem a chance da eternidade agora com Deus. Então o que você precisa fazer se você não tem a Cristo ainda no seu coração? Aí é o detalhe final. Porque tudo isso, essa prova, as ações são de Deus e foi feita e realizada por Jesus Cristo. Agora, o que você precisa fazer? Quem contará a sua descendência? João, escrevendo sobre o amor de Deus na sua carta, no seu evangelho, aliás, no capítulo 3, versículo 16, ele é bem claro em dizer isso. Veja lá, João, capítulo 3, versículo 16, eu acho que nem precisa passar, que todos devem conhecer de cor e salteado, né? Porque Deus amou o mundo. Perceberam? O que o homem agora precisa fazer? Aceitar. A palavra crer, eu digo e repito, não significa acreditar, mas sim lançar-se sobre, dar crédito ao que Deus fez. Aí é a chave da nossa vitória. Cristo fez a parte dele. Sofreu o que estava destinado a você e a mim. E sem possibilidades de regresso se você e eu continuássemos no caminho sem Cristo. Ele, por ser Deus Todo-Poderoso, arrancou de Satanás as nossas vidas e nos deu salvação. Mas você precisa crer nisso. Você precisa lançar Jesus Cristo à sua vida. Porque, infelizmente, muitos não querem. É duro falar isto, mas muitos preferem viver a vida do pecado. É mais confortável para eles, eles pensam assim. Só que eles não conseguem enxergar que depois desta vida, a eternidade não é nada agradável para esses que ficam neste estado. Então Jesus Cristo veio e está dizendo, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em outras palavras, se você ainda não tem a Cristo, você que está conosco através da mídia, se você ainda não entregou a sua vida a Deus, você precisa fazer isso, porque a parte dele ele já fez. Ele provou o seu amor para conosco. Ele deu Jesus Cristo para que morresse em nosso lugar. E Jesus Cristo morrendo no nosso lugar, vencendo a morte, ele te dá a possibilidade de vida e vida eterna.
Se você não tem a Cristo ainda como seu Salvador, é necessário que você o busque, que você entregue sua vida a Ele, para que você possa escapar desta terrível maldição que está destinada ao homem sem Cristo. Ele tomou o nosso lugar. Nosso quem? Nosso de todo aquele que busca e entrega a sua vida a Ele. Não deixe passar. Não deixe passar muito tempo. Não seja como um daqueles da multidão que disse para aquele momento cruel, crucifica-o. Não seja como um daqueles que viram experimentar as maravilhas de Deus e o deram as costas a Jesus Cristo. Não seja como um daqueles que quando Cristo estava pendurado ainda zombaram de Cristo. Não sejam como um deles. Quem deu crédito à nossa mensagem, disse o profeta Isaías. Quem deu crédito? Você pode dar crédito. Vamos orar neste momento? Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor provou o seu amor para conosco enviando Jesus Cristo. O Senhor tem demonstrado todos os dias o teu amor para conosco, e a prova disso é que estamos aqui reunidos na tua presença, seguros da vida eterna. Muito obrigado, Senhor, porque não pelos nossos méritos, mas pela tua obra poderosa, o Senhor nos deu a ação, a possibilidade de vida eterna. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama. Tão profundo é este amor, que não existem palavras que possam descrever este amor por nós. Muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos, Senhor. Agora te pedimos que através da tua palavra, trazida através do teu profeta Isaías, através de João registrando o seu evangelho, através de Paulo, quando diz tanto também sobre o teu amor, que a tua palavra possa vir ao encontro daqueles que ainda não te conhecem e entreguem as suas vidas a ti como o único suficiente Salvador e possam experimentar a paz real, a paz eterna, a paz das suas almas. Muito obrigado por tudo. Nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos louvar ao nosso Deus, cantando mais um cântico, mais um hino.